Alô pessoal, mais uma vez um prazer estar com vocês. Hoje vamos falar de um tema muito polêmico, os transgênicos ou organismos geneticamente modificados. Veja bem, um transgênico é um ser vivo que apresenta um DNA de outro ser vivo, onde esse DNA vai se expressar e fazer proteínas daquele ser vivo. Exemplo, ratos que brilham à noite, que foram injetados nele um gene que faz uma proteína bioluminescente comum em águas vivas. Perfeito? Mesma coisa com plantas que brilham à noite, onde foram inseridas nela genes de uma proteína que causa bioluminescência em vagalumes. Então, isso são os transgênicos ou OGMs, organismos geneticamente modificados. Eu tenho aqui um exemplo, tá, da terapia da engenharia genética usada na saúde, a produção de insulina humana. Veja bem, tudo começa com um gene de interesse. No caso, o gene para a produção de insulina, que hoje, graças ao genoma, está mapeado. Você sabe que lá tem o cDNA, que é o DNA somente que contém os exons, já vimos isso, que é a parte funcional do DNA, responsável pela transcrição e a tradução de um hormônio proteico chamado de insulina. Se usa uma bactéria, onde essas bactérias apresentam um DNA circular, denominado plasmídio. Isto é o plasmídio, um DNA circular que hoje usa-se em engenharia genética. Então, o que vai acontecer? Pega-se o DNA humano, responsável pela insulina, corta-se esse DNA, assim como se corta o plasmídio, e através de enzimas especiais, chamadas endonuclease de restrição, ou enzimas de restrição, esses dois DNAs foram cortados e serão unidos, como você viu aqui. A união do DNA humano com o DNA bacteriano, através de uma enzima, que é uma espécie de cola denominada ligase. O que acontece agora é a transferência, tá? Nós temos agora, como eu te falei, um DNA recombinante, onde está combinado o DNA para a produção de insulina, mais o DNA bacteriano, que será devolvido para a bactéria. Certo? Olha aqui, ó, o DNA recombinante. Contém o DNA humano mais o DNA bacteriano. Isso agora é transferido de volta à bactéria e essa bactéria vai transcrever o DNA humano e vai traduzi-lo em proteínas. A proteína chamada de insulina. Com isso, você melhora muito a saúde dos diabéticos. Porque antigamente era usado o quê? Insulina bovina ou insulina suína, que era parecida com a humana. Parecida, mas não era igual. Com o tempo, o seu corpo ia fazendo resistência a essa insulina. E você teria que receber mais doses de insulina. Com essa tecnologia, você tem uma insulina humana. Por quê? Porque ela foi usada por genes humanos. Na verdade, ela foi produzida por genes humanos. Ok? Isto é um assunto muito cobrado em várias provas do Enem. Veja essa próxima questão. Nós temos aí um texto falando dos transgênicos. Não esqueça, transgênicos são organismos geneticamente modificados, onde um ser vivo apresenta o DNA de outro ser vivo. E aqui nós temos imagens, como você está vendo, de um quadro do pintor
René Magritte, um pintor surrealista que deixou obras importantes e enigmáticas. Então, o Enem quer que você associe uma ilustração ao tema transgênico. Temos a A, a B, a C, a D e a E. Note bem a figura B. Mostra a cabeça de um peixe e um corpo humano. Claro que uma coisa surreal, mas que lembra os transgênicos. Porque o que é o transgênico? Um ser vivo com DNA de outro ser vivo. Na mitologia já se falava disso. Lembra do centauro? Do minotauro? Da medusa? Eram misturas. Claro que isso é mitologia, não é uma coisa real. Mas, em cima disso, o homem planejou os transgênicos. Como eu lhe falei, bactérias produzindo insulina humana, bactérias produzindo fator coagulante. Então, baseado nisso, você já sabe agora a definição de transgênico ou OGM. Então, nós temos como gabarito aí a letra B. Eu vou comentar agora um tema chamado duplicação do DNA. Todo ser vivo, para se reproduzir, ele deve duplicar o seu DNA. Senão não há como haver reprodução. E a duplicação ela é dita semiconservativa, pois cada molécula filha apresenta metade da molécula mãe. Veja bem esse experimento que foram usados micro-organismos como bactérias, marcadas com nitrogênio 15. Note uma coisa, eu posso marcar as bases adenina, timina, citosina e guanina, que são exclusivas do DNA, com o nitrogênio pesado, que é nitrogênio 15. Note que essas bactérias marcadas ficam no fundo do tubo de ensaio. Olhe bem. E o que esse pesquisador fez? Transferiu as bactérias que tinham DNA pesado, com nitrogênio 15, para um meio de cultura que continha nitrogênio 14. Novas bases para que, se essas bactérias se reproduzissem, usassem bases nitrogenadas com nitrogênio 14. E aí ele descobriu uma coisa interessante. Após as replicações, o DNA estava com densidade média no meio. Olha aqui. Isto porque as bactérias, a partir daí, tinham nitrogênio 15, que foi conservado da molécula mãe, e nitrogênio 14 produzido na nova duplicação, ó, 14, 14. Mas conserva o DNA da molécula mãe. Veja bem, 15 e 15. E aí ele viu que a replicação é semiconservativa, onde cada molécula filha conserva metade da molécula mãe. Veja bem, após a primeira duplicação, as bactérias ficaram no meio, porque é um DNA híbrido, tem metade 14 e metade 15, como você está vendo. Note que a molécula de nitrogênio 15, ela não vai sumir ao longo das gerações, mas ela vai diminuir. Porque esse meio de cultura, para as bactérias se reproduzirem, só tinha nitrogênio 14. Então, olha bem o que vai acontecer. 15 e 15. Só que surgem moléculas somente com nitrogênio 14. Tá vendo? E aí ele realmente entende que ao longo das gerações, as bactérias com N15 vão diminuindo, mas não somem. A proporção diminui. E aí você vê que eu tenho agora um DNA leve, em vermelho, proveniente daqui e daqui, e um DNA híbrido com 14 e 15. Por quê? Porque esse 15 ele não some. Porque cada molécula filha sempre vai conservar metade da molécula mãe. Ok? Então, aqui nós conseguimos concluir que a duplicação ou replicação do DNA é semiconservativa. Vamos ver a questão a seguir.
Questão a seguir fala de um texto sobre o DNA, muito comum em questões do Enem, que é uma prova contextualizada, e pergunta o seguinte: considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Mason e Stan, que foi aquele experimento que eu te mostrei, de colocar as bactérias com nitrogênio 15, depois transferi-las para um meio contendo nitrogênio 14, eles concluíram o seguinte: que a replicação do DNA ela é semiconservativa. Cada molécula filha vai sempre apresentar metade da molécula mãe. Então veja bem, duplicação ou replicação, ela não é conservativa, ela não é dispersiva, ela é semiconservativa. Por quê? Porque as fitas filhas contêm metade do DNA da molécula mãe. Perfeito? Então nós temos o gabarito aí, a letra C, frisando isso, que a replicação é semiconservativa. As fitas filhas consistem de uma fita parental, lembra que tinha o nitrogênio 15, e uma fita recente sintetizada com o nitrogênio 14. Ok? Eu vou voltar agora à aplicação dos transgênicos. O que eu vou mostrar para vocês agora é que, se eu coloco um DNA no ser vivo, e isso foi o sucesso dos transgênicos, porque o código genético e as bases nitrogenadas são universais. A, U, C, G e T são encontradas em qualquer ser vivo. Os aminoácidos também são os mesmos. Então o cara pensou, ora, se eu coloco o DNA, que é uma sequência de letras, em um ser vivo, ele é capaz de ler aquela sequência. E ele é capaz de fazer a proteína, por quê? Porque os aminoácidos também são os mesmos. Por isso o sucesso dos transgênicos. Veja aqui, o milho BT, que é o milho que tem uma toxina que mata as pragas da lavoura. É um milho transgênico. Nele tem o DNA de uma bactéria que produz uma substância que inibe a reprodução de pragas que vão matar a planta. Então você está vendo uma planta produzindo um inseticida através de uma toxina retirada de uma bactéria. Então você tem uma planta, certo? Com o DNA de uma bactéria. Então você tem uma planta OGM, organismo geneticamente modificado, ou uma planta transgênica. No caso aqui, o milho BT, pois ele tem uma toxina dessa bactéria chamada Bacillus thuringiensis. Ok? E isso dá certo. Agora, o problema é, será que esse milho vai ser prejudicial à saúde de quem ingerir esse milho? É essa a polêmica em cima dos transgênicos. Será que plantas transgênicas podem produzir outras substâncias devido a esses genes inseridos que faça mal aos humanos? Isso é uma polêmica, tá? Que tem que ser bastante discutida em cima do assunto. Note essa questão. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original com a transferência para esse de um gene de interesse retirado de outro organismo. Tá vendo? Isso é o transgênico. É uma espécie com DNA de outra espécie. A característica de interesse será manifestada em decorrência, não esqueça, relembrando, quando esse gene ele é inserido, ele vai ser transcrito, é obrigatório, não esqueça o dogma central da biologia, que é o pensamento central. DNA é transcrito em RNA e esse RNA é traduzido na proteína de interesse. Isto é o dogma central da expressão gênica. Expressão gênica é fazer o RNA a partir do DNA e esse RNA ser traduzido na proteína de interesse. No caso, o inseticida que acaba com pragas da lavoura. Ok? Então, isso dá certo por quê? Veja as opções. A característica de interesse será manifestada em decorrência, não esqueça,
da tradução do mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Por isso que dá certo. Por quê? Porque esse DNA será transcrito em mensageiro e esse mensageiro será traduzido por uma organela chamada ribossomo, que fará a proteína de interesse, transformando aquele ser vivo num organismo geneticamente modificado. Ok? Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Até breve.